Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que toca todo mundo: o que significa estar só no mundo de hoje. Porque, sabe, essa experiência pode ser tanto um vazio que dói, quanto uma baita fonte de força. Pensa aí com sinceridade. No carro, em casa, esperando numa fila, a gente está quase sempre com um fone de ouvido, vendo alguma tela, ouvindo alguma coisa. O silêncio mesmo, aquele silêncio de verdade, virou artigo de luxo. E é exatamente nesse ponto que a nossa conversa de hoje começa. Parece que existe uma sensação estranha no ar, né? Um desconforto na vida moderna que a gente nem sempre sabe nomear. É algo sutil, mas que está sempre ali, mesmo com tanta gente conectada o tempo todo. E o mais impressionante é que essa frase, do psicólogo Rollo May, foi escrita há décadas atrás, mas parece que foi escrita ontem. Solidão e tédio não são só problemas individuais, são quase que sintomas da nossa cultura. O May falava muito dessa sensação de vazio, de se sentir oco por dentro. E segundo ele, isso é consequência direta de uma coisa: a gente foge o tempo todo do nosso mundo interior. A gente preenche cada segundo para não ter que encarar o que tem aqui dentro. E para a gente entender esse sentimento, é fundamental separar duas coisas que parecem iguais, mas são o oposto. A psicologia humanista existencial faz uma distinção que, olha, é a chave de tudo. Então, aqui está o pulo do gato. Solidão é uma falta. É a dor de não ter alguém. É se sentir isolado. Agora, a solitude é a riqueza de ter a si mesmo. É uma escolha. É se sentir conectado consigo. Uma é um vazio. A outra é um espaço cheio de possibilidades. Ok, isso leva a gente para uma pergunta ainda mais funda. Se a solitude é algo tão bom, por que a gente foge tanto de ficar a sós? Por que esse medo todo? É automático, né? Música, redes sociais, maratona de séries, trabalho sem parar. Os nossos dias são uma sequência de barulhos e atividades. E tudo isso serve, no fundo, para abafar o silêncio. A gente cria uma verdadeira barreira de som contra o nosso próprio interior. Afinal, o que é que tem de tão assustador nesse silêncio? Qual é o encontro que a gente está evitando com tanta força? E aqui a gente chega no coração da coisa. A fuga não é do vazio lá fora. A fuga é do encontro com quem a gente é aqui dentro. A gente evita a quietude porque nela, sem as distrações, não tem para onde correr. A gente tem que se encarar. E essa angústia toda tem nome. É a ansiedade que aparece quando a gente se dá conta da nossa liberdade, da nossa responsabilidade de dar sentido para a vida. E encarar isso, bom, isso pode ser bem assustador. Certo. E como é que a gente enfrenta isso? A resposta, segundo filósofos como Paul Tillich e o próprio Rollo May, está em desenvolver uma coisa chamada a coragem de ser. Ou seja, coragem não é não ter medo ou ansiedade. Pelo contrário, é a força de seguir em frente apesar deles. É a gente se afirmar como pessoa mesmo diante de todas as incertezas da vida. E como se pratica isso no dia a dia? Começa com coisas simples. Quando vier aquela inquietação, em vez de pegar o celular na hora, o primeiro passo é só sentir. Reconhecer o desconforto. Dar uma pausa. E aí se perguntar: o que será que esse silêncio está querendo me dizer? É um exercício, sabe? De presença. E conforme a gente pratica essa coragem, a nossa relação com o silêncio muda da água para o vinho. Ele deixa de ser uma ameaça e vira um convite. Um convite para algo muito mais interessante. E os frutos que a gente colhe da solitude são enormes. É nesse espaço que a criatividade nasce, longe do barulho da opinião dos outros. É ali que o autoconhecimento de verdade acontece. E o mais curioso é que, ao aprender a ficar bem na própria companhia, a gente acaba construindo relações muito mais verdadeiras e saudáveis com as outras pessoas. Então, a proposta final é uma mudança de olhar. Que tal pensar no tédio não como um problema, mas como um chamado para olhar para dentro? E no silêncio, não como um vazio, mas como um espaço a ser explorado. É quase como uma higiene mental, sabe? Necessária. Fica aqui então essa reflexão. E se aquela resposta que tanta gente busca lá fora, no meio de tanto ruído, estiver esperando pacientemente no silêncio que a gente tanto evita? No fim das contas, a capacidade de estar bem só talvez seja o maior sinal de maturidade e a porta de entrada para uma vida mais autêntica.